gravação, né? Eu vou cortar dessa parte. Então, bom dia, né, para quem chegou. Não, depois, nós vamos iniciar hoje estudando a teoria comportamental. É uma teoria que ela se baseia praticamente nas decorrências a partir dos trabalhos da relação, das relações humanas. E ela tem um enfoque praticamente dos estudos behavioristas, né? A gente estuda muito a abordagem comportamental, né? Ou a abordagem behaviorista, né? Principalmente de Skinner, né? Quem já ouviu falar de Skinner, caixa de Skinner, depois, quem tiver curiosidade, pesquisa lá no YouTube, porque é bem interessante essa teoria de Skinner e da caixa de Skinner, que eu não vou tratar aqui porque não é assunto da aula, não tem nada a ver com teoria, tem um pouco a ver com teoria comportamental, mas é bem interessante, né, para saber. Então, se vocês tiverem curiosidade, é só pesquisar lá no YouTube depois sobre caixa de Skinner. Skinner se escreve S-K-I-N-E-R, né? Skinner. Então, pesquisa depois lá no YouTube que vocês vão saber mais sobre, né, essa abordagem. O Skinner é praticamente um dos pais da escola behaviorista. E o que essa escola estudava? Ela salientava basicamente a presença das ciências no comportamento. Então, ela visa ver como é que as pessoas são influenciadas, né? As pessoas são influenciadas no comportamento humano. Busca soluções mais humanas e flexíveis para os problemas organizacionais, adota as exposições explicativas e descritivas, né, versus as normativas e prescritivas das teorias anteriores. Então, o que é isso, né? Vamos entender. Então, essa teoria, ela visa praticamente tentar explicar, né? Tentar explicar por que as pessoas agem de tal forma dentro das organizações. Então, entender realmente o lado psicológico, o que leva realmente as pessoas a fazerem tais coisas. E aí, isso vem muito da teoria das relações humanas. Porque lembra lá, vocês estão lembrados, lembram lá da teoria das relações humanas, o que foi que aconteceu lá? Você teve uma série de experimentos, né? E aí você teve experimentos que, dependendo do que estavam lá, deram um monte de regalias, mudaram um monte de coisa, e aí aumentou a produtividade, né? Eles estavam estimulados por aqueles lanches, aquele intervalo que eles tinham a mais, né? Todas aquelas recompensas. Só que chegou um determinado momento que as pessoas retiraram todas as recompensas e eles produziram mais. Então, o que foi que realmente aconteceu para que esses funcionários produzissem mais, né? Então, a teoria das relações humanas deixou isso um pouco vago, não explicou, né? Por que isso realmente aconteceu. A teoria comportamental vem justamente tentar explicar, né? Tentar realmente saber por que isso acontece. O que leva realmente as pessoas a produzirem mais ou não dentro da empresa. O que realmente faz um funcionário realmente trabalhar com gás. O que leva uma pessoa a fazer tal comportamento dentro da organização. Então, é mais isso, né? Diferente daquela abordagem mais prescritiva das teorias, tanto da teoria da administração científica, que não tinha nada, né, não via praticamente nada do lado humano, né, a teoria clássica, que também não se preocupou com esse aspecto, só se preocupou em organizar a empresa, né, em organizar os cargos, mas não se preocupou com entender o fator humano, né, entender esse comportamento das pessoas dentro da organização. Então, a teoria comportamental, ela vai basicamente, tentar explicar, né, tentar entender as reais motivações que levam as pessoas a abdicar, a colocarem tais comportamentos. E aí, a gente entra muito com a questão da abordagem behaviorista, porque a abordagem behaviorista trabalha muito com a questão de reforço, né? Um dos, um,
Um dos principais legados da abordagem comportamental, né, da abordagem behaviorista, é a questão dos reforços, que podem ser de dois tipos: reforços positivos e reforços negativos. Vocês podem até estarem, né, achando estranho behaviorista, abordagem comportamentos, mas a abordagem behaviorista é praticamente abordado, né, é praticamente colocado em tudo, em todas as organizações, inclusive nessas que vocês estão inseridas na escola. Então, o que seria um reforço positivo dentro de uma escola, dentro de vocês? Seria a nota que vocês têm, né? O reconhecimento que vocês têm, né? Então, aluno destaque, né? Até o ano passado a gente tinha aluno destaque, aluno que tirava mal nota, né? Então, aí são os reforços positivos. Já os reforços negativos são quando você não se dá bem numa prova, ou você faz uma conduta que é errada e você é repreendido, né? Suspenso, expulso, né? Então, dentro da organização, isso é muito claro. Quando o funcionário ele trabalha bem, ele produz mais, a organização traz, né? O administrador deve dar reforços positivos para ele, seja um reconhecimento, né, do funcionário do mês, seja uma maior gratificação, né, um maior salário, seja isso é muito isso é muito adotado principalmente em organizações que trabalham com vendedores. Então, por exemplo, o funcionário que vende mais, ele trabalha basicamente com comissão. Então, quanto mais ele vender, mais ele vai ganhar, porque a remuneração dele é atrelada à questão da produção. Então, é um reforço positivo. Quanto mais ele vender, mais ele vai ganhar mais, né? A questão do reconhecimento de funcionário do mês, o funcionário que mais vendeu. Então, tudo isso é reforço para que ele possa trabalhar, né? Trabalhar e de encontro, né? Então, a gente fala também, tem muitos críticos a essa abordagem behaviorista, que é como se você quisesse manipular, né? Manipular as pessoas a fazer o que realmente você quer, né? Por isso que a gente estuda muito psicologia dentro da administração. Não é manipular, mas é levar, né? Dar meios para que as pessoas realmente ajam de uma forma esperada. E uma das coisas, né, que você faz é através dos reforços. Sejam eles positivos ou negativos, né? O reforço negativo são as punições, né? Então, se o funcionário ele falta o trabalho, então ele vai ter aquele dia, né, subtraído da folha de pagamento, ele pode receber uma suspensão e até a demissão. Então, essas punições pode ser até uma advertência até levar à punição de um funcionário. Então, essa abordagem comportamental, behaviorista, ela está em basicamente em todas as organizações, né? Quem tiver curiosidade, né, depois pesquisa, né, um pouco sobre essa abordagem behaviorista, que é praticamente, né, a teoria comportamental vai basicamente se explorar nela. Eu acredito também que o capítulo fale um pouquinho mais sobre essa abordagem. Tudo bem? Alguém gostaria de comentar, falar alguma coisa? Não, né? Então, essa abordagem, ela predomina a ênfase nos indivíduos, mas dentro de um contexto organizacional. Tem sua origem na oposição da teoria das relações humanas frente aos pontos tratados pela abordagem clássica. Porque o que aconteceu? A teoria das relações humanas, ela veio meio que muito, como é que eu posso dizer? Ela veio muito radical, ela veio meio que se opor totalmente contra as teorias anteriores, tanto a teoria clássica como a teoria da administração científica. Então, pontos que a teoria clássica tinha desenvolvido, pontos que foram muito
benéficos e favoráveis às organizações naquela época foram meio que descartados pela teoria das relações humanas. Então, a abordagem comportamental vem pegar esses pontos que foram tratados pela abordagem clássica e meio que tentar explicar, né, por que realmente isso acontece na organização, que forma isso poderia acontecer de uma forma melhor. Isso a gente vai ver muito bem, a teoria comportamental vai fazer isso muito bem, quando ela explica as teorias X e Y, tá certo? E tanto as teorias da motivação, que a gente vai ver daqui a pouco, a teoria de Maslow e a teoria de Herzberg, e como também as teorias X e Y. Então, a gente vai ver muito essa questão da teoria comportamental frente, né, a essas teorias. Então, ela vai surgir no final do ano de 1940, basicamente logo essa época que surge a psicologia. Então, ela surge já no final dessa década. Aí, um dos pontos chaves da teoria comportamental é a motivação humana, né? A teoria comportamental ela se baseia no entendimento comportamental organizacional através do comportamento individual das pessoas. Então, tornou-se assim necessário entender o estudo da motivação humana, o que leva as pessoas a trabalharem mais, a se esforçarem mais, né? O que motiva as pessoas, né? Então, os behavioristas identificaram a necessidade do administrador, ou seja, da pessoa que comanda a organização, em conhecer o comportamento humano para uma melhor qualidade de vida dentro das organizações. Aqui são apresentadas, né, duas teorias que trabalham com a motivação humana dentro das organizações. São as principais teorias. A teoria da hierarquia das necessidades de Maslow, que eu até falei um pouco na aula passada, e a teoria dos dois fatores de Herzberg, né? Os fatores higiênicos e os orgânicos. Então, a gente vai ver, né, essas duas teorias a partir de agora. A teoria das hierarquias da necessidade de Maslow. Então, Abraham Maslow, né, categorizou as necessidades humanas em uma hierarquia de importância visualizada em uma pirâmide. Então, ele caracterizou dois grupos, dois tipos de necessidades. Um tipo, as primeiras necessidades são as primárias, seriam as necessidades fisiológicas, de segurança, e as necessidades secundárias, que são as necessidades sociais, de estima e de autorrealização. Então, aí a gente visualiza, né, a pirâmide. E aí, quais seriam essas necessidades? As fisiológicas seriam as necessidades de alimento, de repouso, de abrigo, né, de, né, fazer sexo, enfim. As necessidades de segurança seria a proteção, né, a se proteger contra perigos, a questão do desemprego, né, de ter uma segurança salarial, né, um teto para dormir, né, emprego, enfim, uma segurança que sentir-se seguro, né, ter essa estabilidade, não ter, né, a questão da discriminação profissional, né, não ser discriminado, não ter uma política administrativa imprevisível, né? Então, essas seriam as seguranças, as necessidades de segurança. Quais seriam as necessidades sociais? A necessidade de relacionamento, né? De eu me relacionar, né? Ter enfim, um relacionamento amoroso. Necessidade de amizade, de aceitação, de afeição, de compreensão, de consideração. Aí depois a gente vem as necessidades de um nível mais elevado, seriam as necessidades de estima, ou seja, sentimento, satisfação do ego, orgulho, status e prestígio, autorrespeito, reconhecimento, confiança, progresso, apreciação, admiração dos colegas. E, por último, em um alto grau, né, seria as necessidades de autorrealização, que seria autorrealização, o autodesenvolvimento, a excelência profissional, a competência e a expertise. Então, o que seria, né, essas necessidades?
Então, como é que o administrador poderia visualizar essas necessidades dentro de um contexto? Sim, aí faltou explicar que, faltou dizer que, para Maslow, essas necessidades, elas são atendidas igual a escadinha. Por exemplo, é igual a vocês estão visualizando nessa imagem, é igual a uma escada mesmo. Primeiro, eu vou ter que realizar as necessidades fisiológicas. Então, se eu estou com sono, se eu estou com alimento, por exemplo, se eu estou com fome, se eu estou com sono, eu vou primeiro buscar suprir essas necessidades fisiológicas para depois suprir as outras necessidades. Então, se eu estou com fome, se eu estou com sono, se eu estou com vontade, né, de fazer, né, necessidades fisiológicas, né, como xixi, enfim, eu não vou pensar em outra coisa a não ser atender essas necessidades fisiológicas. Eu não sei você, mas eu acho muito interessante, porque eu, quando estou com sono, eu não funciono, né? Principalmente como eu estou com fome também, eu não penso em mais nada a não ser comida, né? Então, realmente, eu concordo com essa necessidade fisiológica de Maslow, né? E aí ele diz o seguinte, que eu tenho que atender essa necessidade fisiológica, para depois eu pensar em uma necessidade de segurança, né? Para depois eu subir um degrau na pirâmide. Então, depois que eu atender essas necessidades fisiológicas, é que eu vou pensar em necessidade de segurança, depois que eu vou pensar nessas necessidades sociais, depois as de estima, e por último, né, e aí é uma coisa também que Maslow, né, fala, que poucas pessoas chegam nesse estado de autorrealização. São poucas as pessoas que realmente conseguem, né, atingir esse wow, né, o fator, o boom, né, da motivação humana, né? São poucas pessoas que conseguem chegar. No máximo, né, as pessoas conseguem chegar a atender esse estado de estima, né? Ter orgulho, ter reconhecimento, né? Mas a aspiração maior é a autorrealização. E o que é essa autorrealização vai depender de pessoa para pessoa, né? Cada pessoa tem uma autorrealização, né? Cada pessoa busca algo diferente, né? Cada pessoa tem um sonho, tem uma aspiração, tem uma motivação diferente. Então, essas motivações, elas são muito individual de cada pessoa. E aí, como essas motivações, como é que o administrador, né? Como é que a pessoa que está lá dentro da organização, como é que o gestor da empresa o que ele deve fazer para atender essas necessidades, né, individuais, para que as pessoas possam se sentir motivadas dentro da organização, né? O que o gestor, o que o administrador deve fazer para que essa pessoa, né, para que os funcionários se sintam motivados. Então, lembra aquilo, né, dos reforços, né, dos reforços positivos, né, da teoria behaviorista, né, você fazer algo para que você consiga que aquela pessoa faça um determinado comportamento. Então, o que o administrador deve fazer para que o funcionário atenda suas necessidades, né? Então, para atender às necessidades fisiológicas, né, você tem que o que você poderia fazer, né, o administrador poderia fazer para que o funcionário pudesse atender essas necessidades fisiológicas. Então, dá um intervalo de descanso, né, um conforto físico. Isso é muito interessante, porque tem muitas organizações novas que implementam isso na empresa. Então, tem espaços de lanche, né? Tem áreas de convivência, onde você tem mesas de jogos. Isso é muito interessante se a gente... Esse ano, porque assim, eu sempre faço, no primeiro ano, a visita técnica lá na Cajuína, né? Foi uma pena, porque a gente está na pandemia e você não deu para levar vocês. Mas futuramente, quem sabe, né? Até o terceiro ano, quem sabe eu não posso levar vocês para uma viagem técnica lá na Cajuína. Lá na Cajuína é muito legal que existe uma área lá, um espaço só para o lazer dos funcionários. É tipo como se fosse um espaço lá, né? Tipo fosse uma Tem sala, né? sinuca, né?
Eu já Oi? fui lá, mas já trabalhou lá. Tem sinuca, tem totó, é muito massa. É, exatamente. Tem sinuca, tem jogos, né? Tem várias coisas, justamente para que o funcionário que está trabalhando lá na produção, quando ele termina de almoçar lá na empresa, aí ele tem um horário de descanso, de lazer. Isso é muito interessante, né? Para que o funcionário descanse realmente, né? Se sinta melhor na organização. Muitas empresas, né? Fábricas adotam essa questão. Muitas empresas modernas, né, enfim, tem essa área do conforto. Um horário, né, de trabalho razoável também, outra questão que os administradores podem colocar, né, para que essas necessidades sejam atendidas. Condições seguras de trabalho, isso a gente fala de segurança física mesmo, tá certo? Então, é, agora, nesse contexto de pandemia, então, desculpa, que a gente está no contexto de uma ameaça biológica, onde nós, por exemplo, professores, eu professor, né, estou trabalhando em casa, né, porque foi uma das únicas atividades que ainda não retornou, né, foram as escolas, porque realmente não tem condições, se a gente pensar, não tem condições de a gente voltar para o ensino presencial sem uma vacina, porque o contágio ele é muito grande. Imagina aí se um professor retorna, vamos dizer que naquelas salas da EP, que é uma sala totalmente fechada, mesmo que você abra todas aquelas janelas, abra ar-condicionado e deixe a porta aberta, né? Vai todo morrer de calor, porque o ar-condicionado não vai funcionar. Mesmo que compre um ventilador, os ventiladores não vão atender o calor. E se tiver 10 alunos, se um aluno tiver contaminado, vai contaminar o professor e o professor depois vai contaminar todo mundo. Então não tem condições, não tem condições de ter segurança, né? Enquanto a gente tiver uma vacina, eu acredito que ensino presencial acho muito difícil de acontecer. Então, essa condição de segurança, né, física é para realmente resguardar a vida, né, dos trabalhadores, né, das pessoas que realmente estão trabalhando na empresa. Né? Eu falei aqui da pandemia, mas isso são aplicados em todas as organizações, principalmente naqueles trabalhos insalubres, né, que as pessoas trabalham com máquinas, trabalham com produtos químicos, né, com produtos que realmente afetam, né, a saúde física das pessoas. Trazer remunerações e benefícios, lembra lá, né? Se a pessoa não tiver um salário decente, como é que ela vai conseguir ter uma segurança, uma estabilidade? Então, ter uma remuneração decente é essencial. E ter essa estabilidade do emprego. Se você não tem essa segurança de que você realmente, próximo mês, você vai estar empregado, você vai ter o salário, você vai ficar preocupado, né? Ave Maria, eu vou estar desempregado amanhã, com o que eu vou comer, né? Com que eu vou poder me sustentar. Então, eu preciso ter essa segurança. Depois de ter atendido esses fatores, a gente vai para as necessidades sociais, né? Então, ter amizade com os colegas de trabalho, ter essa interação com o cliente, ter um chefe, né, amigável, ter atividades empresariais de lazer, né, que o que eu falei, né, lá do exemplo lá da Cajulina é muito interessante, né, porque atende essas duas necessidades, tanto a necessidade fisiológica, né, do descanso, como também essa questão aqui social, né, você poder interagir com as pessoas da organização, às vezes pessoas que trabalham em setores diferentes, né, que nunca poderiam, principalmente em fábricas grandes, né, como a Cajuína pessoas que trabalham lá na área, por exemplo, que às vezes não tem nenhum contato, podem ter contato através do lazer. Se vocês forem lá um dia, e vão, né, se Deus quiser, lá nesse espaço que eu estou falando, é cheio de troféus. Se você observar, é cheio de troféu lá, porque
os funcionários, eles participam de todas as competições esportivas que você pensar, futsal, né, eles jogam muito, né, então eles, realmente, eles, né, são muito, você tem um clima mesmo, uma empresa mesmo familiar, né, o que eu acho mais interessante da Cajuína é essa empresa realmente familiar que eles se tornaram, né, os funcionários realmente são uma família. A estima, né, necessidades de estima. Então, tem uma responsabilidade, né, os funcionários têm uma responsabilidade pelo resultado da empresa e o administrador reconhecer esse resultado. Então, o administrador, né, parabenizar aquilo, né, que eu falei, destacar o funcionário do mês, naquele funcionário que mais produziu, elogiar, incentivar, né, o funcionário. Isso é muito, né? Isso é muito importante, até mais, às vezes, do que o próprio salário que o funcionário recebe. Então, ter orgulho daquele funcionário, ter reconhecimento, né? Dar uma promoção, né? Estimular para que esse funcionário trabalhe mais. E, por último, né, seriam as necessidades de autorização, né? Para atender essas necessidades de autorização, a gente tem desenvolver, né, um trabalho mais criativo, desafiante, né? Ter essa diversidade, autonomia, né? Dar autonomia para que o funcionário possa trabalhar de uma forma que ele ache mais conveniente, dar uma participação nas decisões, né? Colocar esse funcionário na participação das decisões da empresa. Tudo isso faz com que o funcionário, né, possa ter uma maior autorrealização, né? Se sentir melhor dentro da empresa. Pronto. Aí vamos ver os aspectos dessa teoria, né? Então, elas fundamentam o seguinte aspecto: somente quando o nível inferior da necessidade está satisfeito é que o nível superior surge no comportamento humano. Então, esse até é um ponto muito criticado dessa teoria, né? A gente vai ver daqui a pouco as apreciações críticas, mas isso é muito criticado, né? Então ele vai dizer, só depois que eu atingir a necessidade fisiológica que eu vou me preocupar com a necessidade de segurança, né? Depois sociais, depois de estima, depois de autorização. Então é meio que uma escadinha mesmo. Então eu só posso subir degrau depois que eu atingir o anterior. Então é até outro aspecto negativo dessa teoria que eu vou comentar daqui a pouco. Então, entretanto, quando alguma necessidade de nível mais baixo deixa de ser satisfeita, ela volta a predominar o comportamento. Cada indivíduo possui sempre mais de uma necessidade como impulso motivacional atuando dentro do seu organismo. A frustração de uma necessidade pode se tornar uma ameaça psicológica. E nem todos os indivíduos chegam ao topo da pirâmide das necessidades. Então, é outra crítica, né? Então, essa teoria da necessidade de Maslow é muito criticada. É uma das teorias motivacionais mais criticadas, justamente primeiro porque, eu vou até falar antes as críticas, né? Primeiro porque isso de dizer que, por exemplo, para eu atender uma necessidade, por exemplo, eu posso estar com fome, né? Posso estar com sono, mas eu tenho uma necessidade de afeto, né? Não necessariamente eu tenho que atender uma necessidade fisiológica para depois eu pensar, né, em uma necessidade social. Então, isso é muito criticado. Muita gente critica esse fato de Maslow dizer que para eu pensar em uma necessidade superior na escala, eu tenho que atender um inferior. Mas, pelo menos, é o que Maslow diz, né? Então, é bem isso, Paulo. Eu só consigo amar uma pessoa se eu não tiver com fome. Se eu tiver com fome, eu vou ter que pensar a comida, vou ter que comer, porque senão eu não vou pensar. Já entrou. Então, essa crítica, né? E a outra crítica muito, que é uma crítica também, mas que eu também acredito, né? Concordo com a teoria de Maslow, de que nem todas as pessoas vão conseguir chegar ao topo da pirâmide. Então, nem todos vão chegar a esse nível de autorrealização, né? Poucas pessoas conseguem. Então, muita gente critica, né? Então, qual é a crítica realmente dessa parte da autorrealização? É dizer
que, por exemplo, muitos psicólogos, né, estudiosos vão dizer que essa questão da autorrealização é muito subjetiva, e eu concordo com isso, né? Então, o que vai realmente fazer com que uma pessoa realmente esteja autorrealizada, né? Será que realmente é só o sucesso profissional? É só essa excelência, essa competência, essa expertise? Né? Então, eu posso chegar nesse nível de autorrealização de outra forma, né? Outras coisas podem me motivar. Então, é muito individual de cada pessoa. Mas aí, para que eu chegue realmente nesse nível, eu tenho que ter um nível de maturação muito grande. Eu tenho que saber realmente o que me motiva, né? O que realmente eu quero para a minha vida, o que eu quero desenvolver. Então, realmente depende de vários fatores, né? É um aspecto muito complexo. Então, apesar de pesquisas não confirmarem cientificamente a teoria de Maslow, a hierarquia das necessidades ainda é aceita e serve de base para a orientação do administrador na organização. Então, apesar das pesquisas científicas não confirmarem essa teoria de Maslow, ela é bastante aceita, tá certo? Apesar das críticas, de todas as críticas, ela é muito aceita, né, e muito difundida até hoje. Aí vamos para a teoria dos dois fatores de Herzberg. Então, Frederick Herzberg é um americano, ele identificou que dois fatores orientam o comportamento humano dentro de uma situação de trabalho. Seriam os fatores higiênicos ou extrínsecos e os fatores motivacionais, os intrínsecos. A gente vai ver já o que são esses dois fatores. Então, esses fatores, eles são independentes. Então, o que seriam os fatores higiênicos? Eles também são chamados de fatores extrínsecos. Então, são aqueles fatores que estão, como o nome próprio diz, né, extrínsecos, ou seja, que estão fora da extremidade, ou seja, que estão localizados dentro do ambiente que rodeia o indivíduo na organização. Então, quais seriam esses fatores higiênicos, né? Seriam salários que essa empresa produz para o funcionário, os benefícios, os tipos de supervisão, as condições físicas e ambientais de trabalho, as políticas da empresa, o clima de relacionamento entre os funcionários e a empresa, né? Então, o que Herzberg vai dizer? Que as pessoas, elas são influenciadas basicamente por esses dois fatores. Esses fatores mais higiênicos, né, que estão ligados a essas questões, né, que rodeiam o ambiente, os salários, benefícios, tipo de supervisão, né, condições físicas, políticas da empresa. Então, esses fatores higiênicos são praticamente a forma como o indivíduo, né, cada pessoa se sente em relação à sua empresa, né? Então, o que acontecia? Nas escolas anteriores, seja a teoria clássica, a teoria da administração científica, a teoria das relações humanas, somente esses fatores extrínsecos eram utilizados na motivação dos empregados. Então, né, lembra, antes apenas esses fatores eram considerados, na teoria da administração científica, só era considerado praticamente o salário, né? O salário que era o único fator de motivação. Então, se o funcionário recebesse um bom salário, ele estava motivado. Então, nas teorias clássicas, por exemplo, então, existe mais essa questão da supervisão, né, das condições físicas da empresa. Então, a teoria das relações humanas, ela já vai trabalhar mais com essa questão da supervisão. Então, esses fatores higiênicos são mais os fatores motivacionais que eram abordados nas teorias, né, anteriores, né? Teoria clássica, teoria administrativa, aliás, teoria da administração científica e teoria das relações humanas. Então, Herzberg pega esses fatores, né, já estudado por essas teorias, e chama de fatores higiênicos. Então, segundo Herzberg, quando esses fatores higiênicos são precários, eles provocam insatisfação dos empregados.
E quando são ótimos, eles apenas evitam a insatisfação dos empregados, não aumentando a sua satisfação. Então, é como se esses fatores higiênicos, eles fossem a base, ou seja, eles são a base, eles têm que serem satisfeitos, tá certo? Então, quando o funcionário, por exemplo, não tem um salário adequado, ele vai ficar insatisfeito, né? Ele vai querer fazer greve, não vai trabalhar de uma forma adequada, né? Se ele tiver uma supervisão muito rígida, né? Um chefe que está no pé a todo momento, então ele não vai se sentir seguro, né? Ele vai se sentir desconfortável. Se ele não tiver uma condição física e ambiental do trabalho, ele não vai trabalhar de uma forma adequada. Então, para Heisberg, todos esses fatores higiênicos, eles seriam algo meio que básicos, ou seja, eles têm que serem atendidos. Se eles não forem atendidos, eles geram insatisfação dos empregados. Então, e quando eles são ótimos, eles apenas evitam a insatisfação, não aumentando a satisfação. Então, por esse motivo, são também chamados de fatores insatisfacientes, né? Não, palavra difícil, né, de se pronunciar. E aí, a gente vai para os outros fatores, que seriam os fatores motivacionais. Esses fatores, eles são intrínsecos. Então, eles estão sob o controle do indivíduo. Então, o que seria basicamente esses dois fatores? Os fatores extrínsecos, cada pessoa, né, cada pessoa dentro da organização não tem controle, tá certo? Eu não tenho controle sobre o salário que eu vou ganhar, sobre o benefício, para minha supervisão, né? Então, todos esses fatores que levam à motivação, eu não tenho controle, tá certo? Todos esses fatores eu não posso controlar, tá certo? Já esses fatores motivacionais, cada pessoa dentro da organização pode controlar, tá certo? Então, eles se referem basicamente ao conteúdo do cargo e às tarefas executadas pelos empregados. Então, eu posso, né, controlar essa questão do crescimento individual, né? Eu posso me dedicar mais, né? Posso trabalhar de uma forma melhor com que leve, né, ao meu crescimento como pessoa. Posso fazer cursos, né? Posso ascender, né, profissionalmente, né? Então, através desse crescimento individual, eu posso crescer profissionalmente, né? Então, eu posso ter essa responsabilidade, eu posso reconhecer, né, que meu trabalho é importante. Então, todos esses fatores motivacionais, eles são intrínsecos, né? Eles estão sob o controle do indivíduo. Então, esses fatores motivacionais, para Heisberg, é basicamente como o indivíduo se sente em relação ao seu cargo, né, ao que ele desenvolve dentro da organização. Então, para Heisberg, a motivação do trabalho deve ser contínua. Assim, ele propõe o que chama de enriquecimento de cargos. Esse enriquecimento pode ser vertical ou horizontal. Então, como é que a gente poderia, né, enriquecer os cargos, né, os cargos dentro da organização? Aumentando a motivação dos funcionários, né, aumentando através do aumento da produtividade, redução do absenteísmo. O que é absenteísmo? As faltas, né? As faltas dos funcionários na organização. Redução da rotatividade. O que é rotatividade? Rotatividade é quando você troca um monte de funcionários da organização. E eu acho que eu já até comentei com vocês aqui em aulas anteriores que isso gera um custo enorme para a empresa. Tanto custos trabalhistas, né? Porque para você demitir um funcionário, você tem que pagar direito, e até para que até que aquele funcionário novo seja treinado, né? Que ele venha a desempenhar o seu papel com a mesma eficiência, a mesma eficácia que o funcionário anterior, vai demorar um pouco, né? Então, essa rotatividade ela é bastante prejudicial a qualquer empresa. Então, os efeitos indesejáveis. Aumento da ansiedade frente a novas tarefas, sentimento de exploração quanto à mantida remuneração,
redução das relações interpessoais devido à maior exigência do cargo e conflitos, expectativas e resultados. Então, esses seriam, né, os efeitos indesejáveis dentro do enriquecimento dos cargos. Então, aí você tem que meio uma figura que vai diferenciar o aspecto do enriquecimento do cargo em um nível vertical e horizontal. Né? Então, aqui, para você, dentro de um cargo, né, um vendedor, ele enriquecer, né, o seu cargo. Né? Então, aqui você tem as atribuições básicas, né? E aí, à medida que você adiciona outras atribuições mais complexas, então, por exemplo, eu sou vendedor, mas eu vou desempenhar outras funções que não está diretamente no meu cargo, mas de repente eu estou crescendo fazendo essas atribuições. Então, eu estou enriquecendo o meu cargo dentro da organização, né? E um enriquecimento horizontal seria eu atribuir, né? Eu incorporar outras atribuições ao meu cargo. Então, quanto mais atribuições eu tiver ao meu cargo, mais importante eu vou ser na organização e mais eu vou receber, né? Quanto mais trabalho, mais você vai receber, né? Incentivos, promoções salariais, né? Isso é muito bom para o crescimento de cada um dentro da organização. Pronto. E aí a gente conclui, né, a teoria dos dois fatores de higiênicos de Heisberg, os higiênicos e motivacionais. Ficou alguma dúvida, pessoal? Eu sei que eu acho que eu estou passando muito rápido, e aí eu não estou perguntando. Vocês entenderam tanto a teoria de Maslow como essa teoria dos dois fatores de Heisberg? Ficou alguma dúvida? Ficou claro para vocês as duas teorias motivacionais? Sim, não? Comentem, falem. Deu para... Gustavo disse que deu para compreender. Né? Alguém não entendeu? Ou gostaria de perguntar algo sobre as duas teorias? Não, né? Se ninguém falou, é porque No entenderam. slide passado tem uma palavra que o senhor sublinhou e que eu não entendi. Não sei se o senhor explicou e eu não estava prestando atenção. Absenteísmo. Pronto. Absenteísmo é falta. Quando o funcionário falta ao trabalho. Então, quando ele começa a faltar, né, e falta muito, ele gera tanto redução de produtividade, né, como também aquelas tarefas que ele executar, você perde uma eficiência, né, eficácia dentro das tarefas, né? Então, quando um funcionário ele falta, dependendo do cargo daquele funcionário, tem tarefas que, por exemplo, só são feitas por ele. Então, se ele falta um dia de trabalho, todo aquele trabalho fica atrasado. Então, esse absenteísmo, ele é muito prejudicial. É por isso que, por exemplo, para bancos, organizações rígidas como bancos, você tem os cargos, por exemplo, um funcionário, eles trabalham muito com essa questão de rotatividade de tarefas. Então, por exemplo, um funcionário que está no caixa, cada funcionário trabalha em um setor em um determinado período. Aí depois passa um tempo, já vai para outra área. Então, quem está no caixa depois vai para o setor de pessoa física, depois vai para a pessoa jurídica, depois vai para a parte lá dos caixas eletrônicos. Né? Quem trabalha muito em banco tem muito essa questão de rotatividade, para que um dia, se aquele funcionário precisar faltar, outra pessoa que esteja lá dentro da organização possa suprir o seu trabalho, né, dentro da empresa. Então, essa questão do absenteísmo, ela é algo muito nocivo, né? E outra parte, essa questão da rotatividade. Quando eu falo de rotatividade, é quando a empresa troca muito de funcionário, né? Demite muito. Você vai numa loja, né? Vai numa empresa. Tem uma empresa aqui do ICOR, uma série que eu não vou falar, porque acho que todo mundo vai saber,
que toda vida que eu vou nessa empresa tem um funcionário diferente lá naquela função, né? Aí, às vezes, você se pergunta, ou essa empresa não assina carteira, né? Porque se assinasse carteira, ia ter um custo enorme com encargos trabalhistas, e eu fico pensando, né, como é que deve ser para essa empresa, né, a política salarial, como é que é, porque gera um custo muito grande, né, se você está mudando constantemente funcionário, gera custos trabalhistas, gera custos para você estar tá moldando, né, você ter que treinar o funcionário, até que aquele funcionário se adapte à cultura organizacional da empresa, né, saiba o jeito de trabalhar, né, isso é muito complicado, tá certo? Mais alguma dúvida? Se não, a gente pode partir, né, para a última parte, né, que são os estilos da administração. Então, a teoria comportamental também tentou ver, analisar os aspectos comportamentais dos gestores. Então, entender como é que os estilos mesmo de liderança, né? O estilo realmente que os gestores trabalham dentro das organizações. Então, basicamente, né, os teóricos behavioristas vão dizer que as teorias anteriores, né, a teoria da administração científica, teoria clássica e teoria das relações humanas, se baseiam, né, que essa teoria oferece basicamente duas teorias, né? Existem praticamente dois tipos de pessoas na organização. As pessoas da teoria X e da teoria Y. Isso vai muito também das gerações. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Da geração X, da geração Y. Vocês já são a geração Z, né? As pessoas da geração X são as pessoas até a década que nasceram até a década de 70, né? Da década de não, acho que até a década de 80. Até a década de 80 são as pessoas da geração X. Da década de 90 até os anos 2000, é a geração Y. Por exemplo, eu sou da geração Y. Já vocês são da geração Z, né? Vocês são da geração Z, que é dos anos 2000 até 2010, né? Nasceram nessa época. Já de 2020 em diante, né, os que estão nascendo agora são a geração Alpha, né? E aí a gente vai entender um pouco, né, dessas gerações depois. Né? Vocês são a geração conectada, né, que estão conectados em tudo, né? Vocês são da geração Z, que é a geração conectada. Então, essa teoria, né, essas teorias foram criadas por McGregor, né? Até então ele só tinha criado essas duas, né? Teoria X, a Y, ele se baseia muito das gerações, né? X, Y, Z. Então, a teoria X ela é baseada na teoria tradicional, né? Mecanicista, a teoria, né, da administração científica e a teoria clássica. E a teoria Y, né, é baseada através, né, do comportamento, através de todos os estudos da escola behaviorista. Então, a teoria X, ela baseia-se nas ideias erradas sobre o comportamento humano. Então, a teoria X, ela vai dizer o quê? Que as pessoas são preguiçosas, que as pessoas não têm ambição, que as pessoas resistem a mudanças. Ela reflete um estilo de administração mais rígido, mais autocrático, onde as pessoas trabalham dentro de padrões planejados e são vistas como meros recursos. Né? É a administração por meio de controles impostos às pessoas. Representam o estilo de administração basicamente da administração científica de Taylor e da teoria clássica de Fayol. Então, aquele estilo, as pessoas, né, os gestores mais autocráticos, eles pensam isso. As pessoas são preguiçosas, né? Não têm ambição, resistem à mudança. Então, você tem que
estipular controles, você tem que estipular incentivos salariais e outros incentivos para que essas pessoas se mantenham dentro da organização. Já a teoria Y baseia-se em premistas sem preconceitos a respeito da natureza humana. Então, o que a teoria Y pensa? Né? Que o trabalho pode ser uma fonte de satisfação, pessoas não são passivas, elas podem se tornar, por exemplo, elas não são passivas, né? Podem se tornar por experiências negativas. As pessoas têm motivação e potencial de desenvolvimento, né? Fuga, a responsabilidade e a falta de ambição são consequências de experiências negativas e a capacidade humana é ampla. Então, essa teoria Y, ela propõe um estilo de administração mais aberto, mais democrático, mais participativo e mais baseado nos valores humanos. Pronto, é basicamente isso, né? A teoria X, a teoria Y. Então, e aí, essas teorias, né, e toda essa questão da teoria comportamental, ela vai estudar, basicamente, a dinâmica das organizações e como os indivíduos se comportam dentro dela. Baseia-se no princípio de que a organização somente alcança seus objetivos se os funcionários se coordenarem para realizar algo que individualmente não fariam. Ao mesmo tempo, os funcionários, ao ingressarem em uma organização, esperam que, através dessa, consigam satisfazer suas necessidades. Assim, há uma interação entre pessoas e organização. E aí, a gente vai para as críticas, né? A gente vai para a apreciação crítica. São as críticas a essa teoria. Então, a gente vai ver que todas as teorias têm suas críticas. A primeira crítica é a ênfase exagerada nas pessoas. Então, o excesso de psicologia, né? De psicologização. Então, você tem uma ênfase muito exagerada em entender e explicar o porquê que as pessoas agem de certa forma na organização. Então, você tem um excesso de psicologia, isso, né? Em um certo nível é até bom, mas o excesso, todo o excesso é prejudicial. Até se você beber algo demais, você morre, né? Então, tudo em excesso é ruim. Então, esse excesso de psicologia, né, é algo crítico a essa teoria. Então, é uma abordagem mais descritiva e menos prescritiva. Então, quando ele descreve, ele só mostra, né? Mostra o que é. Quando você prescreve, você mostra o que deve ser. Então, basicamente, que essa teoria, ela só basicamente disse o que estava errado, né? Mostra, as coisas devem ser assim, assim, assim. Mas não disse o que deve fazer para tentar mudar, tá certo? Então, é meio que a teoria comportamental, ela tenta dizer como as coisas deveriam ser feitas, mas ela não diz como eu deveria fazer, para que essas coisas realmente pudessem acontecer. Então, é a grande crítica. Outra crítica muito grande é essa questão da relatividade das teorias da motivação, né? As teorias de Maslow e Herzberg são relativas e não absolutas, né? Então, foi o que eu falei, né? Existem muitas críticas, tanto à teoria da motivação de Maslow como de Herzberg. Elas não foram provadas cientificamente. Então, existem muitas críticas em relação a essas duas teorias. E outra crítica muito forte é essa visão tendenciosa, né, de tentar padronizar, né, tentar colocar. Isso é muito complicado, você tentar padronizar, dizer uma coisa para todas as organizações, principalmente quando a gente trata de comportamento, quando a gente trata de aspectos subjetivos. Então, meio que você tentar padronizar proposições a respeito do comportamento individual, aspectos, né, subjetivos foram desprezados. Então, essas são as principais críticas à teoria comportamental. E é isso. Vocês têm alguma dúvida? Querem comentar algo?